Olá, meus queridos, vamos dar sequência aí em nossos estudos. Agora é a atividade 4, vai estar na página 754, tem como título A História de uma Ideia. Traz aí para a gente as teorias da evolução. Não tem como falar das teorias da evolução sem falar desses dois caras aí, Lamarck e Darwin. Aí vocês devem estar pensando assim, professora Suzane vai falar de novo do que a gente está cansado de saber, da ideia do pescoço da girafa. Esse exemplo aí, altamente didático. Apesar desse exemplo estar sempre nos livros, ser difundido para explicar as ideias, as divergências das ideias de Lamarck e Darwin, ele nunca foi citado nas publicações desses dois autores, certo? Mas ele é bem fácil da gente compreender como os dois pensavam em relação à evolução. Só para a gente recordar, Lamarck, esse que aparece primeiro aí nessa imagem, ele falava o seguinte: as girafas tinham um pescoço curto, forçaram esse pescoço para alcançar os galhos das árvores mais altas e o seu pescoço foi se alongando, de tanto esforçar, de tanto usar, o pescoço cresceu, lei do uso e desuso. E Darwin, se pudesse, tinha falado assim para Lamarck: não, Lamarck, não é bem assim, na verdade, tinha girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Teve uma mudança no ambiente, acabou lá a vegetação rasteira e as girafas que tinham uma melhor adaptação à vegetação superior, que tinham o pescoço comprido, o pescoço longo, elas sobreviveram e deixaram descendentes, certo? Seleção natural. Então, é assim que pensam os dois. Mas para a gente fugir desse exemplo, que ele já nem cai mais no vestibular, de tanto que, né, é batido, vamos a ideias diferentes, mas pensando sempre associando com a ideia do pescoço. Eu trago essas duas frases que também já caiu aí em vestibulares. O gafanhoto é verde porque vive na grama. E a outra, o gafanhoto vive na grama porque é verde. Qual dessa aí seria atribuída a Lamarck? Qual dessa frase aí seria atribuída a Darwin? Pense em associar o pescoço da girafa. Dá um pause aí e pensa. Vamos lá. O gafanhoto é verde porque vive na grama seria a ideia de Lamarck. O gafanhoto vivia na grama, ele percebeu que tinha que alterar sua cor, então ele foi ficando cada vez mais verde para ele não ser visto pelos predadores. Já para Darwin, ele ia falar: não, tinha outros gafanhotos. Só que os gafanhotos que tinham outra cor, eles apareciam na grama. Então, eles eram um alvo fácil para os predadores. E aí, os gafanhotos verdes vivem na grama hoje porque são verdes, ok? Vamos dar sequência. Vamos falar um pouquinho de cada um. Lamarck, ele é ridicularizado por algumas pessoas hoje porque a gente sabe que as ideias dele não são as mais aceitas, tá? Ele foi desmentido por uma teoria mais moderna, que veio a teoria de Darwin, e ainda a melhoria da teoria de Darwin, que é o neodarwinismo, certo? Que é o atual. Mas ele foi extremamente importante, porque na época do fixismo, onde as pessoas, os cientistas diziam que os animais, os vegetais, os seres vivos que tinham ali sempre foram assim, ele foi muito importante porque foi o primeiro a pensar em evolução. E como que Lamarck pensava? Ele pensava segundo duas leis que ele criou: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Como é que era isso? Um exemplo que ele traz em suas publicações é o exemplo da cobra. Ele encontrou em determinado momento um fóssil de uma serpente que tinha pés. E aí ele falou assim: olha só, mais uma prova, né, que meu pensamento está correto. Os ancestrais das cobras, das serpentes, eles tinham pés. E como ele vivia numa região onde se arrastar facilitava a sua alimentação e tudo, eles não usavam esses pés. Como não usava, atrofiava. Lei do desuso. Então, não usou e atrofiou. Ele falou também daquelas aves que têm pernas compridas.
sabe? Que vivem em lugares que sofrem alagamento. Ele falou o seguinte: essas aves tinham as pernas normais, só que essas regiões se alagavam e aí elas molhavam as penas e ficavam vulneráveis ali naquela região. Então, elas forçaram as pernas para que as pernas crescessem e elas tivessem chance de se alimentar melhor ali. Então, ele falava, usou tanto as pernas para se livrar da água ali, para não molhar suas penas, que a perna desenvolveu. E que esse desenvolvimento que acontecia, essa mudança que acontecia em cada animal, era transmitido diretamente para os seus descendentes. Ou seja, se seu pai forçou a perna, sua mãe forçou a perna, você, como filho, já nascia com a perna comprida, certo? E aí a gente fala isso e hoje ri, né? Porque tem aquele exemplo, então se fosse assim, eu ia para academia, ficava bem fortão, o meu filho já nascia musculoso, né? Mas não. A gente sabe que não, que essa característica não passa para o meu descendente diretamente, né? E aí, muita gente fala, não, nada a ver a teoria do cara, mas a gente responde, às vezes, muitos questionamentos com as ideias de Lamarck, que são ideias que não são consideradas corretas, né? A gente sabe a importância dele, mas sabe que não é dessa maneira que acontece. Como, por exemplo, se eu falasse assim para vocês, olha, eu tenho uma plantação, tá com uma infestação de um determinado inseto, eu usei um veneno, um defensivo agrícola, e esses insetos morreram. Só que passou um tempo, voltaram os insetos. Quando eu fui usar esse defensivo, eles não morreram. Muita gente vai me responder que esses insetos, eles adquiriram resistência ao veneno. Ou seja, lamarxista. Ele adquiriu resistência, o ambiente mudou, então ele ficou resistente para sobreviver. Mas um pensamento de Darwin falaria que não, que tem insetos resistentes, tem insetos sensíveis, a maior parte da população era sensível ao seu defensivo, só que aí, quando você usa o veneno e mata esses sensíveis, os que são resistentes sobrevivem. E esses que são resistentes começam a se reproduzir e deixam descendentes. Aí vem aquela população de seres resistentes ao veneno. E essa não vai ser afetada com o uso do defensivo novamente. Entende que essa, então, é uma ideia de Darwin? E é uma ideia de Darwin melhorada, o neodarwinismo, porque Darwin não sabia explicar essa diferença entre seres da mesma espécie. Ele não tinha conhecimentos de genética, ele não sabia explicar variabilidade genética. E aí, quando junta a genética com a biologia evolutiva, que vem o neodarwinismo, que fala assim, olha, tem seres, pela variação de genes dentro da mesma população, a gente sabe isso dentro da nossa. Todo mundo tem a mesma altura, todo mundo morre da mesma doença, todo mundo... Não, cada ser tem uma característica genética diferente, individual. Então, a gente hoje conhece de carga genética. Então, existe uma variabilidade entre a população. E aí, com o uso do defensivo, note, eram todos branquinhos aí, né? 1, 2... era resistente ao defensivo agrícola e o resto da população aí era sensível, morreria com o defensivo. Usou o defensivo, morreu quase todos os que eram sensíveis, sobreviveram 2 resistentes. Esses 2 resistentes vão se reproduzir, vão reproduzir cada vez mais, é a sua genética que vai sendo passada para frente, de um modo que a população toda, a próxima população, a próxima geração desses indivíduos são de indivíduos resistentes ao defensivo, certo? E aí, a gente vai comparar um ao outro, Darwin e Lamarck. Sempre existe essa comparação, tá? Como é que é essa comparação? Principalmente em relação ao ambiente. Como que o ambiente age sobre cada um? Para Lamarck, o ambiente gera a necessidade de esforço. O ambiente gera essa necessidade de esforço e ativamente esse ser se adapta, certo? Mudou a vegetação, mudou a alimentação, mudou os predadores e o ser muda para se livrar da extinção. Então, os seres se adaptam ativamente às mudanças que
que o ambiente sofreu. Então, o ambiente gera a necessidade e o esforço que gera a adaptação ativa. E para Darwin? Para Darwin, o ambiente atua sobre a variabilidade que já existe. Então, ele atua sobre a variabilidade e os mais bem adaptados que já existiam naquele momento sobrevivem, ok? Então, o ambiente, para Lamarck, o ambiente estimula e para Darwin, o ambiente seleciona, tá? Lamarck, o ambiente estimula o surgimento de modificações. Para Darwin, o ambiente seleciona os mais bem adaptados, seleção natural. A descendência é passada para as próximas gerações, uma vez que, para Lamarck, a genética mais bem adaptada tem sucesso de reprodução, maior sucesso reprodutivo. E para Lamarck, usou muito, desenvolveu. Não usou, atrofiou. E, na sequência, os seus filhos, né, já nasciam com esses caracteres adquiridos ou perdidos, ok? Beleza, vamos falar um pouquinho de Darwin, tá? Aí a gente tem Darwin novinho aí no B, né? O livro de vocês vai trazer um pouquinho da história de Darwin na página 755. E vem falando assim. Deixa eu ver aqui que está gravando, que eu já falei a aula todinha. E a professora, muito esperta, esqueceu de apertar para gravar. Essa viagem aí de Darwin aconteceu quando ele tinha 22 anos, tá? Ele pegou esse barco aí, né? O Beagle, tá? Esse navio aí, e fez essa rota aí que tá nesse mapa, ao redor do mundo, parando em alguns lugares, observando fósseis, observando espécies. Até que ele chegou em Galápagos, tá? Galápagos fica ali perto do Equador, e ela é um conjunto, né, um arquipélago, um conjunto de ilhas vulcânicas. E ele observou que nessas ilhas existiam seres com características tão parecidas que provavelmente tinham um ancestral em comum, mas com diferenças de uma ilha para outra. E que essas diferenças estavam intimamente relacionadas com o ambiente que mudava de uma ilha para outra. Então, quando ele foi observar uns pássaros chamados tendilhões, que é o que mais cai em vestibular e tudo, quando vai falar de radiação adaptativa e tudo mais, quando ele observou esses tendilhões, ele viu que eles eram muito parecidos, que provavelmente tinham um ancestral em comum, mas que divergia o bico, e esse bico estava intimamente relacionado com o tipo de alimento que tinha disponível em cada ilha. Então, aí ele pensou assim, olha, se eles tiveram um ancestral em comum no continente, né? Cada um foi para uma ilha, né? Nessa ilha, cada grupo foi para uma ilha. Nessa ilha, como o ambiente era diferente, cada ambiente vai selecionar de forma diferente seus indivíduos. Um ambiente que tinha mais insetos, sementes, era um tipo de bico. Um que tinha mais cacto, mais duro, outro tipo de bico. Então, aí, outro formato, né, de bico. E aí foi selecionando os tendilhões de uma forma que os mais bem adaptados à alimentação daquela ilha sobreviviam, certo? E aí, na sequência, a gente fala das influências. No livro de vocês, traz duas pessoas que influenciaram Darwin. O primeiro é o Wallace. O Wallace é um naturalista inglês, tá? Que Darwin fez essa viagem aí e ficou 20 anos refletindo se estava certo, escrevendo, amassando, escrevendo de novo, com toda a sua teoria guardadinha, certo? Quando foi um determinado momento, o Wallace mais novo que Darwin, eles, né, se correspondiam por cartas na época, ele recebeu de Wallace uma carta, e quando ele leu lá o pensamento de Wallace, ele percebeu que trazia basicamente as mesmas ideias que ele tinha sobre a seleção natural das espécies. Aí foi nesse momento que Darwin acordou que ele estava ficando para trás, se apressou e foi publicar o seu livro
sobre a teoria, não, a origem, né? Teoria não, a origem das espécies, né? O livro famoso de Darwin, que falava da teoria da evolução. Então, ele até anexou os estudos de Wallace aos seus estudos, porque vai ter algumas publicações que diz que essa teoria de seleção natural não é só de Darwin, é de Darwin e Wallace. Mas quem publicou, os dois publicaram, né? Mas quem ficou famoso mesmo foi Darwin. E esses trabalhos foram feitos de maneira independente, o de Darwin bem mais completo. O fato aqui é que o Wallace estava num pensamento bem similar com o dele, ou seja, em algum momento outros cientistas pensariam da mesma forma, certo? E esse outro que está aí é um economista, Malthus, tá? Malthus é um economista, tem até uma lei dele na matemática, né? E Malthus estava fazendo um estudo sobre o crescimento da população em relação à produção de alimento. E o que isso tem a ver, como ele influenciou Darwin? Darwin não tinha a resposta de o que fazia essa seleção natural, tá? Ele não tinha a ideia o que estava forçando a seleção natural, né? O que estava acontecendo. Quando ele leu sobre os estudos de Malthus, ele viu que Malthus dizia o seguinte, que a população estava crescendo de maneira geométrica e que a produção de alimentos crescia numa progressão aritmética, né? PG e PA, de modo que em determinado momento ia faltar comida para a população ia crescer muito mais rápido que a produção de alimento. Quando Darwin leu isso, ele concluiu que na natureza havia o quê? Uma luta pela sobrevivência. Então, ele vai elaborar esse conceito de seleção natural baseado nessa luta pela sobrevivência, influenciado pela ideia de Malthus, ok? Essa seleção natural, que é baseada pela luta pela sobrevivência, já acontecia, Darwin já tinha observado ela acontecendo de forma artificial. Acontece até hoje. É o caso que o homem faz ao cruzar, por exemplo, cachorros, que ele quer uma raça menor. Aí ele começa a fazer o cruzamento de modo que vai vir cachorro pequeno, de pequeno porte. Ele quer uma raça mais ofensiva para cuidar, vigiar a casa, ser cão de guarda. Então ele começa a cruzar animais com características mais como é que fala? Mais violenta e tudo. Então, isso já acontece. Acontece, por exemplo, acontece com vegetais, né? Os agrônomos fazem isso, já faziam isso na época de Darwin. Muitos alimentos que a gente tem hoje à mesa vieram dessa seleção artificial. E aí ele percebeu que isso acontecia também na natureza, por isso que a seleção artificial tem semelhança com a seleção natural, ok? Aí a gente encerra esse conteúdo do livro. O que vocês não podem esquecer? A comparação entre Lamarck e Darwin, onde para Lamarck o ambiente gera necessidade, esforço, e aí a adaptação é ativa. E para Darwin, o ambiente atua sobre a variabilidade e a adaptação é passiva, certo? E o neodarwinismo. O neodarwinismo é a soma das ideias de Darwin com a evolução e a genética, que vem responder a questão da variabilidade genética para Darwin, certo? Ele morreu em 1882 e não conseguiu elaborar uma explicação para essa variabilidade dos seres vivos. Isso só veio acontecer depois de 1900, com o advento da genética. Então, atualmente, nós sabemos que a variabilidade genética nos organismos a variabilidade é provocada por mudanças casuais no material genético, gerada ou por mutação ou pela recombinação gênica, tá? Que o ambiente, ele atua sobre os organismos por meio da seleção natural, como Darwin já pensava,
Assim, as mudanças genéticas favoráveis são preservadas, são essa população que vai multiplicar e gerar descendentes, beleza? E fica para casa os exercícios da outra atividade, que é da página 749 a 751, e dessa atividade agora, que é da página 760 até a 762. Próxima aula é correção. Lembrem-se de avisar os colegas de vocês, quem não está acompanhando as aulas, que essas aulas não serão repostas, tá? Não vai haver reposição dessas aulas. Então, quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai começar de onde a gente parou, ok? A gente não tem a data certa, então é para dar sequência ao conteúdo por meio dessas aulas que estão aqui no YouTube. Conto que vocês espalhem aí para a turma, para quem ainda não acordou, para começar a fazer as atividades e dar continuidade ao estudo. Tá bom, gente? Um beijo. Tô com saudade de vocês. Até mais.